Iniciando o nosso quadro Conversa com o Delegado hoje, estou com um amigo aqui, Júlio Alcântara, multicampeão de jiu-jitsu, criador e professor do projeto Cordeiros e Leões, BJJ. Batendo um papo aqui comigo, contando um pouquinho da sua história de vida, trouxe a sua medalha aqui para falar sobre esporte, história de vida e o quanto isso pode ser transformadora na vida de alguém. Boa tarde, Júlio, obrigado pela participação aqui no nosso programa. Boa tarde, doutor delegado Luiz Fabiano, todos os ouvintes da rádio. É um prazer imenso estar aqui. Há um ano atrás eu não esperava, e Deus cumpriu as promessas, e o legal é que cumpriu as promessas com uma pessoa tão digna, de uma índole tão boa como o senhor. Agradeço a Deus por ter colocado o senhor nas nossas vidas como um amigo. Que Deus abençoe tremendamente o senhor e toda a sua equipe. Obrigado, Júlio, né? Eu brinco que às vezes as pessoas colocam pronome de tratamento e acham que o pronome de tratamento, um doutor, né, às vezes algum título, alguma coisa, né, vem fazer alguma diferença, né? E eu acredito que pronome de tratamento eu dispenso no sentido de que nós somos todos iguais, viemos aqui para ajudar um ao outro, né? E eu brinco, eu não sou radialista, eu tô aqui, você entendeu? Para trazer informações, um pouco do meu conhecimento, bate-papo com os ouvintes, receber amigos, convidados aqui. Então, meu programa é assim, essa é a proposta do programa. É trazer amigos, contar história de vida, mostrar para as pessoas que a vida pode ser transformada, como pessoas tiveram vidas transformadas como a sua. Entendeu? Então, a minha proposta é essa, dar oportunidade para o comerciante, aquele pequeno e médio comerciante, para que o espaço dele, o comércio dele, a empresa dele, o serviço dele, o produto dele, seja conhecido minimamente na sua cidade. Então, essa é a proposta do programa. Você empresário, você ouvinte, que queira contar sua história de vida, a história do seu comércio, a história do seu serviço, a história do seu produto, nos procure, entre em contato conosco, vem aqui no quadro Conversa com o Delegado, falar um pouquinho sobre você e sobre o seu comércio. Eu sempre começo a entrevista, Júlio, perguntando se é nascido aqui no ABC, se é da região, um pouquinho sobre a sua história de vida. Sou nativo, nascido, criado no mesmo bairro, tenho 33 anos, sou ali do Jardim Europa, Vila Junqueira, né? Os meus pais, senhor José e a dona Ivone também, desde quando se conheceram, casaram, moram há mais de 42 anos no mesmo local. E é bom a gente ter raízes, né? Sou pai de um menino incrível, sou marido de uma esposa também, um beijo para ela que está nos assistindo, Valdirene. E é isso, a gente mora, eu vi a fundação do 6º DP, o delegado não lembra, mas eu conheci lá do 6º DP já. Que legal, pô. Eu trabalhei uma época lá no 6º, né? Subindo. Até a história do prédio em si, eu vinha conhecer lá, disse que era para ser bem maior, mas o dinheiro que era da licitação acabou minguando, aí não terminou, ficou umas coisas lá por acabar, e aí tudo aquelas coisas de serviço público, né? E eu estou lá, trabalho do projeto social, iniciou lá no bairro também, hoje estamos em outros bairros, graças a Deus, não é só em um, mas a gente fala que a água não cai longe da fonte, né? A gente começou lá, eu amo meu bairro, amo os vizinhos daquele lugar, graças a eles também eu estou aqui hoje. Então, deixa eu só contar um pouquinho do currículo aqui do Júlio, faixa marrom de jiu-jitsu, fundador do projeto e equipe Cordeiros de Leões BJJ, vice-campeão paulista, campeão do Aberto São Paulo e campeão sul-americano. Pastor evangélico também, apoiador ideológico do projeto Tatame, espartano em Osasco, professor de jiu-jitsu. E como professor, 7 alunos foram campeões do Aberto de São Paulo, 2 vice-campeões paulistas, 3º e 4º colocados e um primeiro vice-campeão da Taça Internacional. 3 classificados para o Mundial, 2 para o Pan-Americano e 12 para disputar o campeonato THF. Professor voluntário do projeto, amigo do César, primeiro no ranking do clipe, com seu peso até 50 quilos no ranking geral por equipe em apenas um ano de existência da equipe. Parabéns, hein? Obrigado. Currículo bonito, meu amigo. Obrigado. Nem nos meus maiores sonhos eu esperava, né, ter essa oportunidade de estar entre as 50 melhores equipes do Brasil em um ano e estar no primeiro do ranking nacional e internacional no meu peso. Isso é surpreendente para mim, né? Perdi alguns campeonatos,
faz parte do campeonato, Sim, a luta faz é parte essa, do né? esporte, mas cada derrota tem nos fortalecido, tem nos ensinado a corrigir. Muitas vezes a derrota nos ensina a ficar com o pé no chão, que não somos maiores nem melhores do que ninguém. Estamos ali para competir e dar os nossos Eu melhores. gosto de uma música da Elis Regina que ela fala assim: vivendo e aprendendo a jogar, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Essa é uma frase que me marca. Bom, com relação aos projetos e objetivos principais da equipe Cordeiros Leões BJJ, conta pra mim um pouquinho dessa equipe e o que seria o BJJ, Leões BJJ. Primeiramente, o BJJ é de Brazilian Jiu-Jitsu, né? A arte marcial Criada pelos Gracies, saudoso Eu trouxe um Gracie aqui, que veio já, entrevistei um deles, o Rossian Gracie. Rossian Gracie. Eu sou da linhagem Gracie. Eu comecei a conhecer o jiu-jitsu através do meu primo. Hoje ele é o único do ABC, que é 5º grau na faixa preta, o mestre Fran do Carmo, meu primo. Ele deve estar assistindo, ele falou que ia Um colocar abraço lá no... então, meu amigo. E convidado para participar aqui também, contar um cara pouquinho das suas medalhas. Sem palavra, e tem projeto lá na Filipinas, tem em Mauá. É um cara assim sensacional, eu devo muito a ele. Né? Ele me apresentou o que era o jiu-jitsu quando ele fazia parte da equipe Gracie, hoje da GF Team Caveira. Né? Sempre me deu um suporte. Quando eu estava em alguns momentos difíceis, ele sempre foi a primeira pessoa a estender as mãos. Então ele trouxe um pouco do que o Hélio passava para a família dele, que era a família em primeiro lugar. Se um não estava bem, a família inteira não estava. Se a família estivesse bem, todo mundo estava. Então eu devo muito a ele, o mestre Fran do Carmo aí. Deus abençoe, primo, tamo junto. Então vamos contar um pouquinho sobre esse projeto, equipe, quem são os líderes e auxiliares? A gente faz 13 anos que eu tenho esse projeto. A gente iniciou dentro de uma igreja evangélica, de um pastor amigo meu. Inicialmente era somente para a gente treinar, ter uma diversão. Na primeira semana a gente tinha 11 alunos. No primeiro mês a gente tinha 90 alunos treinando no chão. Não tinha tatame, a gente não tinha estrutura, porque era algo que a gente não esperava ter a dimensão que teve. E a gente começou a entender a dificuldade da nossa região ali, Jardim do Estádio, Santa Cristina, Sítio dos Vianas, que as crianças estavam se perdendo muito cedo. E aí a gente, com esforços, fizemos algumas vaquinhas, eu comprei do meu bolso algumas placas de tatame, e a gente começou a trabalhar não para ensinar o jiu-jitsu, mas dar oportunidade de vida para as crianças. O doutor é delegado, ele sabe o que estou falando. Hoje, cada dia mais cedo, as crianças estão entrando no crime e nas drogas. E eu, como cidadão, independente de ser pastor ou não, como cidadão, eu não posso permitir, eu não posso abrir espaço para ver crianças da idade do meu filho, do meu sobrinho, estar nas drogas e no crime. E a gente começou com o intuito de tirar as crianças. Mas tudo que é pequeno um dia cresce. A gente começou a ter ajuda de empresários, de pessoas que doavam cesta básica para os alunos, doavam roupa, kimono para os alunos, faixa. E infelizmente veio a pandemia e tudo aquilo que a gente tinha construído, a gente perdeu. De uma hora para outra a pandemia veio tirar os nossos sonhos, os nossos projetos. Mas aquilo que foi construído e alicerçado, mesmo que o tempo diga que é para parar, o projeto sempre ia continuar. Você sabe que uma questão que muitas vezes os ouvintes, né, que não são evangélicos, questionam, né? Mas dentro de uma igreja evangélica ensina-se a lutar, né? Como se a luta conflitasse com os valores bíblicos, com os ideais bíblicos, né? Que se prega de amor, compaixão ao próximo, perdão. Sim. É interessante isso, porque hoje, infelizmente, o jiu-jitsu é muito banalizado. As pessoas ainda olham para o jiu-jitsu como os bad boys de 90, que saíam na rua para sair na porrada, e não é assim. Eu tenho alunos que entraram no jiu-jitsu por conta de bullying que sofria na escola. Eu tenho casos de alunos que apanhavam na escola
que eram humilhados, depois começou a fazer o jiu-jitsu e não foi lá e dar um soco na cara. Pelo contrário, ele trouxe as pessoas que praticavam bullying, que agredia, para dentro do tatame e aprender os valores do jiu-jitsu. Jiu-jitsu é muito mais do que uma luta. Você não vai ver hoje um lutador de jiu-jitsu que luta, disputa campeonato, que ama a arte e sai na mão com ninguém. Pelo contrário, o jiu-jitsu ensina você ter o autocontrole para mediar situações. Os momentos de risco que você tem, você sempre vai procurar uma saída para sair e não entrar cada vez mais. E isso é interessante. A Bíblia mesmo nos ensina dessa forma, que a gente tem que ser autossuficiente em conhecimento e em força, para encontrar caminhos para sair da dificuldade e não enfrentar muitas vezes de cabeça quente, ir para cima do problema. Não é assim que funciona. Nós temos que mediar as situações para saber sair dos problemas, e o jiu-jitsu ensina isso. Então, é isso que é importante. Quando a pessoa entende que há um diferencial de força, que aquilo, meu conhecimento técnico, pode realmente fazer com que cause um mal grave ao outro, a pessoa nem entra na luta, né? E às vezes é preferível você ficar com fama de covarde do que muitas vezes mostrar a sua força sobre o outro e depois achar, poxa, mas precisava. Então, aquele ditado, às vezes pago uma boiada para não entrar numa briga, né? É bem isso. Essa que é importante trazer para os ouvintes. Aquele que tem conhecimento técnico de uma arte marcial, ele evita o máximo a entrar na briga. Realmente é só para defesa própria em situações excepcionais, muitas vezes no assalto, havendo ainda a oportunidade, né? Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho do treinamento e as aulas, como seriam as condições de aulas aí, e falar um pouquinho dessa medalha bonita que você trouxe aqui para nós, viu? Essa medalha aqui é uma das medalhas que eu tenho, mas essa daqui eu acho que é a mais importante para mim como professor, como atleta competidor. A gente, em dezembro de 2022, a gente era um projeto social, que a gente não disputava campeonato. A gente não poderia porque não era reconhecido. Em 2022, a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, a CBJJE, nos aceitou no seu rol como equipe. E logo depois foi o primeiro campeonato a disputar, né? A gente tinha disputado campeonatos amadores, mas nenhum dos alunos foram campeões, foram vice, terceiro colocado. E no primeiro campeonato, como equipe, mesmo Cordeiros e Leões, eu fui disputar o Sul-Americano. Graças a Deus fui campeão, né, no meu peso, na minha idade, e coube a mim. Outros alunos tiveram a oportunidade de ser campeão e coube a mim essa oportunidade e esse orgulho de ser o primeiro medalhista de ouro da equipe. E como aluno, depois foi meu filho na Taça São Paulo, ele foi campeão. Meu primeiro aluno a ser campeão foi o meu filho. E então isso é muito gratificante. Então essa medalha representa, eu acho que, a redenção. Eu encaro a nossa equipe como uma fênix que renasceu da cinza. E essa medalha representa tudo isso. E as nossas condições hoje de treino, principalmente para a competição, é meio complicada, né? Nós, graças a Deus, temos o espaço do César, lá na Estrada Gata Preta. Porém, por ser um ambiente compartilhado, nós só temos 2 vezes por semana de aula, 1 hora cada dia. Então a gente tem 2 aulas por semana, 2 horas por semana, para a gente ensinar os novos alunos, trabalhar com quem já é mais experiente. Nós temos graduados lá, temos 4 faixas azuis, a minha esposa, que é auxiliar, que dá aula para as crianças, junto com a Fernanda. Fê, um beijo, muito obrigado aí também. Temos o professor Márcio, que é o professor que nos dá aula física, ele é personal trainer. Então a gente, em 1 hora, a gente tem que dividir todas essas situações. E agora, no tempo de férias, a gente está treinando dentro de casa. A gente arrumou 10 placas de tatame emprestado com uma mãe de aluna, para a gente treinar, para a gente ter as competições. No domingo a gente vai disputar. E a gente está nessa situação. Infelizmente, as condições de treino não temos, mas mesmo assim, com o pouco que nós temos, a gente tem mostrado excelência no que a gente está fazendo. Devo muito aos pais dos alunos, né? A estrutura psicológica que os pais dos alunos têm agregado ao nosso projeto é sem igual.
muitas vezes a nossa falta de espaço, ela é até deixada de lado pelo apoio que os pais têm. Muitas vezes os pais, as mães mandam mensagem: professor, meu filho está fazendo esse exercício em casa, pode. Porque é importante entre família e projeto, que o projeto, hoje em si, a gente é muito mais do que homens e mulheres, crianças lutando. A gente reuniu família. No domingo, dia 9, a família de um aluno que está vindo de Minas para assistir ele lutar, um aluno de 8 anos, veio pessoas de outros estados para ver as nossas lutas. Então o jiu-jitsu tem agregado nos valores familiares. E a condição que nós temos hoje é essa: dar o nosso melhor, mesmo com poucas condições, mesmo no simples. A gente tem feito a diferença na vida de 35 alunos e 75 famílias. Você sabe que você me lembrou que o Jimmy é um investigador lá de Ribeirão Pires, mandar um abraço para ele também. Ele também tem um projeto, ele fez lá um tatame no fundo da delegacia lá e treina, acho que 1 vez ou 2 vezes por semana, treina jiu-jitsu na delegacia, inclusive dá aula lá, junto aos amigos lá, às vezes policial militar, alguém que queira, tem interesse. Então você, ouvinte que é de Ribeirão Pires, também tem um projeto na delegacia lá de Ribeirão Pires. Procura o investigador Jimmy também, que pode você praticar o jiu-jitsu de forma gratuita, não é pago lá não, junto os amigos lá e vão treinar junto. Essa é a proposta que é feita, assim como é feito nesse trabalho social. É um trabalho voluntário, trabalho social, né? Paga-se alguma taxa lá mensal, alguma coisa ou não? Não paga nada. Inclusive, agradeço a algumas pessoas, não vou recordar o nome, que eu tenho algo para mim. Muitos alunos não fazem porque não tem condição de ter o seu equipamento, seu kimono. A gente não cobra nada, né? Infelizmente, a gente é até mal visto em algumas academias, porque as academias são pagas. Não é errado, né? É o trabalho, ganha-pão das pessoas. Mas os meus alunos não pagam nada e nem a roupa. Semana andei 64 quilômetros de ida e 64 quilômetros de volta para ir buscar um kimono de doação que a gente recebeu lá depois da Anchieta, em São Bernardo. Porque muitas vezes a pessoa tem a vontade, tem o dom, tem o chamado, porém não faz por falta de dificuldades financeiras. Muitas vezes a falta de condição afasta as pessoas, afasta as crianças de grandes sonhos. E eu sou um realizador de sonhos. Se uma criança fala: professor, eu tenho um sonho, então eu vou abraçar esse sonho, a gente vai junto. Não paga nada. A gente aceita doações de alimentos, roupa, kimono, faixa, que isso agrega na vida de muitas pessoas. Legal, é importante trazer isso, viu, Júlio, em razão daquilo que é proposto como um projeto social, né? As conquistas, né? Os desafios que são rompidos, e dá sim para você viver no evangelho e praticando um esporte, mesmo sendo uma arte marcial, né? Então isso dá para ser conjugado, combinado. E às vezes as pessoas acham que por agora aceitar a Cristo tem que se afastar de tudo, não pode nada que envolva luta, agressividade, que isso aí seria algum tipo de ideologia, que uma bandeira para estimular as pessoas a serem agressivos, a serem violentos. E não é nada disso. Na verdade, é uma forma de descarregar toda aquela adrenalina, aquela coisa que você tem realmente dentro de si, às vezes até raiva, mágoa, rancor, joga no saco de pancada, faz alguma coisa, pratica esse esporte, com certeza isso tudo vai embora. E inclusive, na igreja onde a gente congrega, gostaria até de deixar um abraço para o nosso pastor, o pastor André Amorim, que esteve aqui. Pastor André Amorim, com certeza. Um abraço, meu amigo, fica com Deus, tô aguardando aí outra visita. Se Deus quiser, até em setembro a gente está com o núcleo do Projeto Cordeiros e Leões lá na igreja Filhos do Reino, lá na Rua Sigma, na frente do CSDP também. Sim, também vai ter um projeto lá. Vai ter um projeto lá, já estamos fazendo levantamento aí, ver se a gente consegue o tatame. Para colocar. Hoje é feito um EVA, né? Em EVA, né? A gente, graças a Deus, a gente conseguiu de altura aí para poder... As placas são mais baratas. Né? Antigamente era com palha, né? Tinha que ser feito, lona, tudo. Até manual. Alguns tatames eram manuais. E a gente tem aí procurado, corrido, tem uma loja aí que ela bateu metade do preço pra gente.
Então a gente Amém. está aí correndo atrás de Então colaboradores. você, ouvinte, que queira também fazer parte desse projeto aí, tá precisando de doador aí para ajudar a comprar esse tatame em EVA aí. Então tá aí, é só entrar em contato aqui na Rádio ABC para que eu venha direcionar vocês pro Júlio, contato do Júlio, e aí patrocinar também esse projeto social aí, que vidas são alcançadas através do jiu-jitsu. Essa é a proposta, né? Além do jiu-jitsu, o projeto visa buscar disseminar outros valores. E quais seriam esses outros valores, Júlio? Hoje, nos dias de hoje, né, é difícil. A gente estava ali assistindo e ouvindo a rádio. A onda de crime tem crescido muito. A primeira coisa que a gente dissemina é a educação. Todas as crianças em fase educativa têm que estar na escola e com boas notas e sem reclamações. A gente busca prezar pela boa educação e pela boa convivência, né? Hoje, infelizmente, a gente espera muito do governo. Hoje a gente espera muito das pessoas do lado. E a gente mesmo não toma uma atitude. Então a gente dissemina a educação, trabalhos psicológicos. Chegou crianças, até mulheres, que sofriam agressão do marido e não sabia como agir, vivia num relacionamento abusivo. Então a gente dissemina essa autoconfiança, de você saber que você é maior do que um relacionamento abusivo, você é maior do que palavras malditas pelas pessoas, né? Graças a Deus a gente tem algumas pessoas que têm nos ajudado nessa parte psicológica, né? A gente consegue assistir a história da criança, a evolução dela. Essa palavra disseminação é tão forte, tão poderosa, que as pessoas acham que só quem tem condição pode fazer. Então, é onde entra, né? Fala, mas é um esporte de rico, né? Jiu-jitsu, acha que isso aí é esporte para pessoas que teriam condições, e na verdade não é, né? Tá aí o seu projeto social, é prova viva disso, que dá para ser feito, praticar esse esporte, né? Sem custo algum, basta ter boa vontade e disciplina. Ensinar as pessoas, os jovens, adolescentes, inclusive às vezes os adultos, né? A serem disciplinados, né? O grande desafio, acho que, da igreja é a disciplina, né? Então, ficar ali obediente à vontade de Deus, honrar pai e mãe, respeitar, né? Para que aí sim ser respeitado. Então, esses desafios, né, e esses ideais, que são projetos, que são postos, incutidos na vida das pessoas, às vezes a pessoa chega lá, você trouxe exemplo de mulheres que são vítimas de violência doméstica, e que às vezes chega com a autoestima arrasada, achando que, né, só recebeu ofensas, né, não recebeu um afeto, um carinho, não houve um acolhimento. E o projeto social é muito maior do que apenas ensinar a lutar e se defender, né? Tem um projeto de vida por trás disso, restauração de vidas, de alma e de pessoa, né, como um todo. E às vezes as pessoas até não entendem esse trabalho, né? Como eu falei, muitas academias acabam olhando o projeto social com maus olhos, né? Eu vou deixar bem claro, a gente não aceita alunos de outra equipe. A gente, eu vou sair dali porque a nossa equipe paga e vocês não. A gente cata a pessoa ali que não conhece mesmo a arte, a gente ensina para novos, para iniciantes. Para iniciantes. Aqueles que não têm condições. O projeto social é para isso, para quem não consegue pagar. Exatamente. Se você não consegue pagar, vai numa academia, a gente tem alunos que saíram do crack, que entraram lá para assistir uma aula porque o parente estava fazendo, e através do projeto saiu do crack, é graduado, é campeão. Então o nosso intuito não é tirar, igual a um jargão no nosso meio evangélico, de pescar no aquário dos outros, não. A gente conhece e sabe a nossa capacidade de catar quem está lá do chão, lá no pó, e resgatar, transformar num belo diamante, né? Tem até aquela frase que até no lixão nasce flor. A gente brinca que a gente só quer as pessoas que a sociedade não dá valor, que a gente consegue mostrar os valores para elas. E a restauração de uma vida pode ser através
do esporte, pode ser através da luta. Mostrar para ela que lutar a vida é feita de lutas, seja desse esporte, praticamente a própria luta, como uma luta de sobrevivência, uma luta contra a autoestima, uma luta para que a pessoa venha a mudar a sua história de vida, né? Às vezes você acha que está já fadado a viver aquele destino que você acha que vai estar sucumbido àquilo, e não. Você pode realmente haver uma restauração. E é isso que se busca, né? Fazer com que a pessoa acredite nela, acredite que ela possa vencer. Se ela consegue vencer dentro do ringue, ela consegue vencer fora também do tatame. Então, não só no tatame a conquista pode vir. O seu opositor, que ali não é inimigo, é um opositor. Você pode vencer o seu opositor na vida, ou seu inimigo na vida também pode sim ser abatido e vencê-lo. E é interessante isso, que o jiu-jitsu nos permite isso. A gente, no meio dos campeonatos, a gente acaba fazendo amigos. Inclusive, a gente está com um núcleo aí, lá em Osasco, no tatame espartano, e em Taipas, no Habita City. A gente se conheceu dentro do campeonato. Então tem projeto social também, em Taipas e em Osasco também. Isso. Lá o professor André Ricardo, um abraço, meu irmão. Professor Riscado, em Taipas, faixa preta. E a gente se conheceu através dos campeonatos, do jiu-jitsu. E o jiu-jitsu permite isso. Lá em Osasco, em Taipas, as condições dele não é diferente da nossa. E eles fazem com excelência também. Então o jiu-jitsu permite isso, juntar pessoas com os mesmos ideais. Cada setor tem os seus representantes, seus dirigentes. Aqui em Santo André sou eu e a minha esposa. E tem os meus alunos que nos ajudam. E lá são eles. Independente se são outras equipes, se a gente se encontrar num campeonato, a gente vai lutar, acabou ali, a gente vai sair, vamos comer junto, vamos ter um momento de conversar, resenha, e isso é importante também. Legal, eu vou deixar uma pergunta para nós chamarmos o nosso intervalo para 2 minutinhos, que contar um pouquinho da sua própria história de vida, como você descobriu o jiu-jitsu lá atrás, se realmente você é fruto também de um projeto social. Mas essa resposta para daqui a 2 minutinhos após o nosso comercial. Continue ligadinho aqui também na FM 81,9, AM 1570 ou pelo Facebook e YouTube Rádio ABC. Continue ligadinho. Você está ouvindo o programa Segurança em Destaque, com o delegado Luiz Fabiano e Mari Prado. 81.9 FM. Rádio ABC. Ricardo Leite. Opa, conto com você. Eu sou Ricardo Leite e estou com você sempre aqui na Rádio ABC das 7 às 10 da manhã, de segunda a sexta-feira, com o nosso programa. Tem música, tem muita informação, prestação de serviço, alegria e descontração, tem a nossa reflexão, tem o momento da oração e, lógico, tem a sua participação. Conto com você. Bom dia, ABC, com Ricardo Leite. 4435-9020 é o WhatsApp da ABC. ZYK651 Rádio ABC AM 1570, ZYO202 81.9 FM para toda a Grande São Paulo e via internet para o planeta. Informação, esporte, prestação de serviços, entretenimento e música com a sua participação. Rádio ABC AM 1570, FM 81.9. Rádio ABC, sempre ao seu lado. Você está ouvindo o programa Segurança em Destaque, com o delegado Luiz Fabiano e Mari Prado. Continuando com o nosso programa Segurança em Destaque, estou aqui com meu amigo Júlio Alcântara, multicampeão de jiu-jitsu e criador e professor do projeto Cordeiros e Leões do Brasil Jiu-Jitsu. Eu deixei uma pergunta no ar antes do nosso intervalo para que você contasse um pouquinho como você descobriu o jiu-jitsu, como o jiu-jitsu entrou na sua história. Você é fruto também de um projeto social, Júlio? Eu sou
E o engraçado é que eu conheci o jiu-jitsu através de outro esporte. Eu fazia capoeira. Capoeira. Com- Eu trouxe um pastor aqui que é com meu ex-capoeirista também. Já tá idoso, já, entendeu? Não joga mais. E a mulher que o converteu. Foi uma história bonita também. Eu conheci através do meu primo, que eu comentei no começo sobre o Fernando Carmo, ele é mestre de capoeira também. Capoeira pra jiu-jitsu, você virou Um salto muito grande. E ele sempre teve a academia dele. E infelizmente, né, graças a Deus, meu pai e minha mãe ainda vivos, amo vocês. Meu pai era caminhoneiro, minha mãe doméstica. E a gente nunca teve condição de ter a oportunidade de pagar. E ele sempre abriu as portas, sempre me abraçou. E aí me levou para capoeira. E eu saía da escola aqui em Santo André mesmo, no 8 de abril. E eu saía para aula, chegava muito cedo. Então eu tinha que terminar a aula de jiu-jitsu para começar de capoeira. E eu comecei a assistir a aula de jiu-jitsu. Não fazia, mas assistia. E aí eu abri mão do esporte de luta, capoeira. Fui jogar bola. E infelizmente fui acometido de um problema no coração um pouco grave. E decorrente disso eu acabei entrando em depressão, né? Tentei retirar a minha vida, isso 17 para 18 anos. E aí para mim ali o mundo tinha acabado, tudo. E Deus, quando tem a promessa, tem o nosso nome escrito na mão dele, e ele escreve certo. Depois de 2 anos fiz os exames, descobri que não tinha mais nada, Deus tinha abençoado. Porém, estava sentindo falta do esporte, sempre gostei. E, novamente, abriram as portas para mim, me levaram para o jiu-jitsu. E sem pagar, não tinha condições, ganhei kimono dele, ganhei a faixa. E aí eu comecei Mas conta o nome do anjo. Fernando Carmo. Fernando Carmo. E ele abriu as portas da academia novamente para mim, pela 3ª vez. E aí ali eu falei, não, eu quero isso para minha vida. Logo depois eu me converti, né, na Assembleia de Deus. E ali eu comecei a levar as pessoas da nossa comunidade para a igreja. Em troca eu dava aula de graça para eles. Na época eu era faixa azul, eu não podia nem dar aula, falar eu sou professor. Mas eu fazia uma troca com o pessoal, vamos para a igreja que eu te dou aula. E dali começou a acender essa chama aí do coração de treinar, de dar aula, de transformar vidas, né? Nesses últimos 2 anos aí, pós-pandemia, a gente resgatou 90 pessoas. Teve 90 pessoas indo para a igreja. Não digo sendo crentes, mas indo para a igreja. Sim, conhecendo. A ideia é essa, né? A igreja não é para você achar que a pessoa vai virar, como diz numa expressão católica, né? Um carola, né? Achar que, mas realmente trazer para que elas venham a conhecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus transforma a vida das pessoas, como transformou a minha, como transformou a sua, e como transforma a vida daquele que crê. Exatamente. Essa é a questão. E vamos falar um pouquinho dos projetos que estão aí para esse ano de 2023, 2024. Qual que é a perspectiva? Tem algum campeonato aí em vista, já treinando para eles ou não? No domingo agora a gente vamos com 12 alunos no campeonato THF. Vai ser lá próximo ao ginásio do Itaquerão, lá do campo do Corinthians, né? Tá sendo organizado por um amigo meu também, o mestre Woody, também está assistindo. Abraço, Woody. Ele faz o campeonato já há alguns anos, se chama THF, The Hero Fight. Ele é cristão também, graças a Deus, Deus tem colocado nas nossas vidas. A gente vai com 12 alunos, sendo 6 deles nunca competiram, é o primeiro campeonato de cada um. Ei, eu tô Deus, ansioso. Tá todo mundo ansioso aí, então. Eu ia lutar também. Se o professor tá ansioso, o aluno como O aluno. tá, né? Eu ia lutar esse campeonato, eu ia lutar pela primeira vez com um cara mais graduado que eu, sou faixa marrom, eu ia lutar com faixa preta de 115 quilos, eu tenho 60, eu ia me colocar à prova, porém machuquei o joelho, machuquei os ligamentos, não vou poder competir, mas meu filho vai lá honrar a família, os meus alunos, Luca, Derek, Léo, Samuel, João Vitor, Fernanda, Giovana, Luca. Vai ter um time grande aí, então. A torcida vai ser enorme. Nós temos 16 competidores, né? 12 vão nesse.
Eu vou disputar o Pan-Americano, eu e o Leonardo, faixa azul, casca grossa, duro, bruto, vice-campeão estadual, a gente vamos lá ganhar. A gente sempre fala isso, não é que a gente é prepotente, a gente acredita na gente. Se a gente não acreditar em nós mesmos... Esse é um desafio, né? Que a fé traz, o esporte traz, a autoconfiança, né? Você acreditar que você consegue superar metas, superar barreiras, superar tempo, né? Então aquilo que se você propõe a fazer, o treinamento, vem a cada dia mais te capacitar e você a cada dia mais acreditar que aquelas barreiras que você achava que eram intransponíveis, passa sim a serem transponíveis, que você pode, né? Que é crível, é possível, dá, basta acreditar, basta treinar. E o legal é as pessoas acreditarem nisso também, né? O nosso pastor, o pastor André, o evangelista Thomas, quando eles ficaram sabendo do projeto, a primeira coisa que eles falaram: vamos fazer aqui na igreja. A nossa igreja está aberta para vocês. E isso é importante. Muitas vezes você aí que está nos assistindo, está nos ouvindo, você tem um espaço, você tem um sonho, põe em prática. Ou você conhece alguém que tem esse sonho, não tente barrar esse sonho. Muitas vezes a pessoa só está esperando um empurrão, um estender de mão para transformar vidas. Muitas vezes a pessoa que está aí do seu lado, está assistindo, só sabe o que é chorar. E através de um aperto de mão, de um abraço, um estender de mãos, essa pessoa é restaurada. Fica esse alento para você que está chorando. Não desista dos seus sonhos. Você pode estar vendo tudo impossível hoje, mas se você acreditar no seu sonho, ele vai se tornar realidade. O meu sonho está se tornando realidade. Eu sempre tive o sonho de dar uma entrevista. Estou aqui com meu amigo dando entrevista. Eu sempre tive sonho de ser campeão. Graças a Deus esse ano Tá aí. Sou 3 vezes já campeão. Eu me programei para ser campeão de 5 campeonatos esse ano, né? Eu ia disputar 9. Os 3 primeiros já fui campeão. Infelizmente não consegui ir para o brasileiro, né, por falta de verba. Mas o Pan-Americano eu vou, a gente vai para o Mundial também, para mostrar que projeto social também pode, né? O mundo é muito grande, dá para sair campeão. Então tá, você ouvinte que queira então um pouquinho patrocinar, achar patrocinadores, justamente por isso você tinha capacidade, tinha, mas faltou por falta de verba, que não tinha um anunciante, um patrocinador que pudesse aí abraçar esse projeto junto com você. Onde que está sendo hoje os treinos para que os ouvintes, caso queiram mandar o seu filho, ou às vezes o ouvinte que queira treinar, isso não tem limitação de idade, não, seja criança, jovens, adolescentes, adultos? A gente tem a partir de 7 anos, né, que antes disso tem que ser específico, a gente não tem tempo hábil para isso, nós temos só 2 dias de aula, 2 horas só. Até agosto a gente não está conseguindo pegar mais alunos, porque o nosso espaço lá no César está de férias. Mas abrindo lá na Filhos tá... do Reino, aí... que o projeto é iniciar na Filhos do Reino. Isso. Que fica lá na Rua Sigma 168, né? 168, Jardim Mazei. Já lá com o pastor André, o que falta é só o tatame só o lá. tatame, a gente tem 10 placas, mas 10 placas a gente só atende 4 pessoas. Para ter um espaço para machucar. Para quantas placas? Umas 50? Não, 22 placas de 1 metro por 1 metro por 1 metro, 2,5 milímetros já atendia, né, o nosso... Lógico, quanto mais pessoas a gente atende, mas com 22 placas a gente consegue atender 20 pessoas. Pô, legal, então você ouvinte, essas placas são baratas, placas de UVA, né, de borracha, né? São, a gente conseguiu cotação aí em empresas, 44 placas por R$800. Então, meu Deus, com 1 milhão dá para segurar esse evento dá aí bastante. E colocar tudo lá. Porque o nosso intuito não é sair do César, né? O nosso intuito aumentar, né? É aumentar. Trazer também para dentro da igreja, para que pudesse ser feito não em horário de culto, mas durante o dia. Durante o dia. As igrejas, elas... O pastor cedeu de 2 a 3 dias da semana pra gente. Monta as placas são leves, é só colocar no chão, puxa as cadeiras, põe as placas, treina, recolhe as placas e põe as cadeiras de volta. E a gente vai ter assistência já é o social. aquecimento, né? Já é o aquecimento. Já colocar as placas, tirar as cadeiras, colocar as placas já é o próprio aquecimento. E a gente vai ter assistência social lá, então a gente vai ter essa assistência
né, a gente já teve casos, quando começou, crianças que iam e passavam mal, e a gente não sabia o que era. Até minha esposa me perguntar, mas por quê? Falei, tia, a gente vem pra cá porque a gente não tem o que comer em casa. E a gente fazia essa parte social, então a gente começou a fazer lanche, então a criança, lá na igreja Filhos do Reino, a gente vai ter essa assistência social. A gente não vai só ensinar o jiu-jitsu, a gente vai estender a mão para a família, vai ter lá, se Deus assim nos permitir, lanche depois das aulas também, que treinar de barriga vazia é difícil. Não é fácil, não. Olha, aí na periferia, eu vejo, né? Eu trabalhei lá na frente, naquela delegacia, eu vejo que aquela região, uma região carente, né? Casos que eu atendia lá, que realmente era de cortar o coração. Onde há pobreza, tudo acontece, né? Parece que em maiores, né? Ontem eu fiquei sabendo de um caso, minha mulher que trouxe, uma mulher que a gente conhecia, né? Que estava frequentando uma igreja de um amigo da gente, e a mulher foi presa por tráfico, deixou as crianças, agora o marido também está preso, ela está presa, e tem criança pequena, não tem família. Meu Deus, como fazer, o que fazer com essas crianças? Então realmente é difícil, a gente fala que um buraco eu puxo o outro, e para ajudar a dar solução para crianças que não tem culpa de nada, né, vai acabar sendo responsabilizada. Mas eu creio no poder da oração, naquilo que Deus pode prover, pode mudar, transformar vidas, e o esporte é uma forma delas, né? Então tá aí uma forma, né? Você ouvinte, caso queira conhecer um pouco mais o projeto, esse projeto social que agora vai iniciar lá usando o espaço, né, da igreja Filhos do Reino, que fica na rua Sigma 168, né, caso queira conhecer um pouco mais. Tem redes sociais pra gente ir? Temos sim, o nosso Instagram é @Cordeiros e Leões, tudo junto, e temos o canal no YouTube também, que é Jiu-Jitsu dos Leões. A gente posta lá o vídeo das aulas, o dia a dia, como que é com as criançadas, tem uns vídeos bacanas lá, legal, e tem o Como chama? Mats X7, que é meu sobrinho. Então vamos lá, @mats.x7, @mats.x7, Mats X7, meu que sobrinho, seria o Insta também. Isso, ele é o nosso, dizer assim, fotógrafo oficial. Tá aqui batendo foto, acompanhando também, postando em rede social. Essa é a ideia do programa, né? Para que as pessoas venham a entender que projeto social é isso, é tirar pessoas que estão em situações de dificuldade, tentando dar um novo destino, mudar a rota da vida, né? Às vezes a pessoa está fadada aí a um fracasso, a algo mas dá para ser resgatada. Se a espiritualidade pode ser resgatada, a vida da pessoa pode ser resgatada, tudo pode mudar. Essa é a proposta, né? Bom, então eu quis também falar, conta com patrocínios e apoios. Atualmente só tem o seu pessoal. Só o meu Não pessoal. tem um patrocínio do evento para esse projeto social. Você está fazendo sozinho. Sozinho, sem... Você que é profissional tem os seus patrocinadores pessoais, da sua pessoa, mas não para o projeto em si. Não. É isso que precisa. Eu tenho aí o CT Léo Marins. Léo, obrigado. Camila, professora Camila aí de CrossFit, tem me ajudado na parte física. Há 2 anos atrás sofri um acidente de trabalho, perdi 80% da fibra muscular abdominal numa hérnia que estourou, estrangulou, e graças a Deus e ao trabalho deles eu tenho conseguido recuperar essa força. Ao professor Márcio também lá da nossa equipe tem ajudado a trabalhar essa parte física e também minha. Quem quiser, é uma excelente academia lá, CT Léo Marins, é aqui na Hortência, em Santo André também, só não recordo o número, se não me engano é 86, tá? Tem lá o Instagram dele, CT Léo Marins. E infelizmente o da equipe não temos, porque a gente não é uma equipe, dizer assim, com renome. Por mais que hoje a gente está na frente de muita academia aí conhecida, né? Não que a gente é melhor, mas os frutos têm mostrado isso. Né, a gente não tem, a gente precisava, inclusive, para o campeonato do Pan-Americano e Mundial, estampar o logo da nossa equipe no nosso kimono. E a gente está fazendo com os alunos mesmo uma vaquinha para ver se a gente consegue estampar no kimono aí dos alunos.
É difícil ter patrocínio. O jiu-jitsu não é um esporte olímpico, então isso limita muito o nosso trabalho, dizer assim, de procurar um patrocínio. Há algumas empresas que nos procuram, porém são, como posso dizer, empresas que elas esperam ter uma direção sobre o projeto e mudar a vertente do projeto. Nosso projeto não é uma empresa que a gente vende, não visa a gente lucro, passa, na verdade vira lucro. restauração de vida. Exatamente, né? Meio que a gente acaba saindo como laranja da história. E isso daí não é o foco. Lógico, ajuda é bom, a gente tem os projetos aí de começar lá na igreja, de dar os kimonos. Eu tô com um saco com 26 kimonos em casa que a gente ganhou de doação de um projeto lá da Praia Grande. Tá lá em casa para entregar para os alunos. Então, assim, é tudo do nosso bolso, tudo pedindo ajuda lá no Facebook. Né? Provavelmente deve ter alguém assistindo que recebeu a mensagem: oi, eu sou o Júlio, sou representando um projeto, eu tenho alunos que não têm condições de ter seu kimono, você poderia doar o seu kimono para mim? E graças a Deus, Deus tem honrado. As pessoas, não, incrível que pareça, as pessoas têm nos ajudado não com aquilo que elas iam vender, mas com kimonos novos. Alguns até sem uso, as pessoas têm nos abençoado para a gente abençoar o próximo. Os nossos patrocinadores são essas pessoas, mas o projeto precisa de mais. Patrocinadores anônimos. Né? Que não visam lucro, visam realmente, né, investir na vida de alguém. Você falou de alguns frutos já que o projeto já conheceu. Fala para mim um pouquinho das conquistas dos alunos. Eu acho que a primeira maior conquista que nós tivemos foi a gente conseguir o nosso CNPJ, que a gente se tornou, dizer assim, algo real. Né? Hoje, se a gente não tiver um registro, a gente não é nada e não é ninguém. A gente seria uma equipe fantasma, dizer assim. Alguns das nossas conquistas foi 3 meses de aula, a gente ter 2 vice-campeões paulistas. Em 3 meses de aula, a gente começou o projeto, 3 meses depois a gente estava com 4 alunos. São guerreiros, então, hein? Foram 2 vice-campeões, um terceiro e um quarto colocado. 2 meses depois desse campeonato, a gente tinha alunos sendo vice-campeão da Taça Internacional, um evento grande, num ginásio grande. E a gente lá pequenininho, lá no meio, a gente tava lá, a gente conquistou nosso espaço. Teve aí o meu sul-americano. Eu acho que, tirando do meu filho, que pra mim é minha base, o título da minha esposa nesse Aberto São Paulo, organizado aí pelo FELFA-SP, foi muito importante. Minha esposa teve câncer. Aos olhos da medicina, nem falar poderia que o câncer ia voltar, um câncer muito agressivo na garganta. E ver ela no pódio, recebendo a medalha de ouro. E eu sendo professor dela um dos frutos. Manda um abraço para qual é o nome dela? Valdirene. Valdirene, parabéns, minha amiga. Que Deus te abençoe ricamente. Que testemunho bonito, hein? Ela tem me dado força. Hoje, no domingo, vai ser o primeiro campeonato que ela vai ficar na área de competição como professora dos alunos. Os alunos dela, os pequenininhos, vão disputar. E eu sei que ela ensinou bem, instruiu bem, não é porque é minha esposa, mas é porque os pais vêm falar pra gente, a aula tá muito boa. Então, essa conquista dos pequenos, particularmente, eu falo que não vai ser minha, vai ser dela, que ela desempenhou, ela e a Fernanda aí, que tem ajudado muito ela a dar as aulas aí. E eu acho que a maior alegria mesmo vai ser a gente ser campeão mundial. Eu acho que esse vai ser o nosso ápice de 2023. Né, para 2024 a gente quer disputar o Grande Slam, valendo vaga para Dubai. A gente tem condição para chegar, né, mesmo sendo pequenininhos, a gente quer lutar. Mas eu acho que nosso ápice vai ser o Mundial mesmo. Por enquanto nós vamos com 3, um faixa laranja, o Derek, muito bom, eu acho que um dos melhores alunos que nós temos, e o Leonardo também. E a gente vai lá e vamos trazer para Santo André. Né, a gente luta como Cordeiros e Leões / Santo André. A gente tem que ter orgulho de onde a gente mora também. E a gente vai trazer esse título aí pra gente. E é isso que eu acredito também, viu? Davi, quando derrotou Golias, né? Ele também, quem é esse incircunciso que afronta o Senhor seu Deus?
Então, realmente, essa é a proposta, né? Então, acreditar que você pode vencer, quebrar muralhas, vencer gigantes. Eu queria agradecer a oportunidade de você estar presente aqui. Júlio Alcântara, multicampeão de jiu-jitsu, criador e professor do projeto Cordeiros e Leões Brasil Jiu-Jitsu. Aqui trazendo um pouquinho. Então vamos deixar nossas redes sociais novamente, parceriam, né? Contato telefônico para eventualmente algum anunciante, pessoa que queira ser patrocinador, bancar aí, o valor é baixo, poxa, R$1.000 não acho que um valor alto para ter um tatame para que esse projeto inicie-se, né? E ele mesmo pode comprar, mandar entregar e conhecer o projeto lá na igreja Filhos do Reino, que fica na rua Sigma 168. Um abraço, pastor André Amorim, que também já conheci, participei, inclusive estava lá segunda-feira, conheci a igreja, uma igreja abençoada, que realmente Deus venha honrar todo esse esforço, tudo aquilo que você tem feito em sua vida. Meu amigo, obrigado. Então vamos deixar agora redes sociais, contato telefônico. Um abraço pra mulher também, pra Valdirene, senão vai ficar brava aqui. Senão não entra em casa. Não entra não, minha mulher é assim, você foi lá, não falou de mim, por quê? Até quando eu vou ministrar, eu tenho que falar pra ela chamar também. E Prado é assim também, viu? Ela é parte importante. Nos momentos mais difíceis aí do projeto, ela não deixou eu desistir. E filha, eu falei pra você que aí o jiu-jitsu ia levar a gente pros lugares e tá levando, que Deus abençoe. Levando, e vai levar para lugares muito mais altos. Que Deus te abençoe ricamente, Júlio. Vamos encerrar o nosso quadro Conversa com o Delegado. Vamos começar às 15h. Continue ligadinho aí na FM 81,9, na AM 1570, aqui no programa Segurança em Destaque. Forte abraço a todos. Tchau. Às 15h, às 15 horas.